Oi pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje você deve estar vendo que está um pouquinho diferente. Não está aparecendo, só vai estar aparecendo as mãos do prof hoje. Por quê? Porque essa aula hoje ela é bem prática. A gente vai resolver um exercício que vocês fizeram de tarefa na aula anterior sobre herança quantitativa. Para você acompanhar essa correção desse exercício, você precisa abrir a sua apostila na página 57 e o exercício 7. Bom, o que está dizendo o exercício lá? Diz lá assim: o peso dos frutos de determinada espécie vegetal varia de 150 a 300 gramas. Como nós estamos falando de herança quantitativa, os exercícios sempre vai estar falando dessa forma, de uma variação de uma expressividade do gene. Aqui no caso, nós temos a herança quantitativa falando de peso, tá? Em gramas. Então nós temos aqui a maior expressividade, que são 300, e a menor expressividade, que é 150 gramas, tá? Então olha só. Aí, continuando o exercício, diz assim, ó, do cruzamento de linhagens homozigóticas produziram frutos de 150 e também frutos de 300, tá? Essas linhagens homozigóticas, elas foram autofecundadas, né? E originou 7 fenótipos diferentes. Sabendo-se do peso do fruto, é um caso de herança quantitativa, responda as questões em seguida. Então, olha só, olha o que está dizendo a letra A. Quantos pares de genes estão envolvidas na determinação do peso do fruto, tá? Então, olha só, a letra A está dizendo sobre quantos genes, tá? Quantos genes? Bom, você viu ali que no exercício estava dizendo que esse cruzamento gerou 7 fenótipos. E lá na videoaula nossa anterior, eu disse lá para vocês a regra, que quando você precisa saber o número de genes, se o exercício está dando o número de fenótipos, então você pega lá, são 7 fenótipos, tá? 7 fenótipos. Esses 7 fenótipos eu vou diminuir de 1 no total de 6 genes. Tá bom? Se eu tivesse agora, professor, tivesse o número de letras, o número de genes, eu faria o que para descobrir o número de fenótipo? Você soma de 1 para dar o número de fenótipos. Então, por exemplo, se eu tivesse lá 6 genes e eu não sabia quantos fenótipos eram, o que eu faria? 6 mais 1 igual 7 fenótipos. Tá bom? Bem facinho essa letra A aqui. Já a letra B, perdão, a letra B pergunta assim: qual é o efeito aditivo de cada gene, tá? Então, ó, a letra B tá perguntando o efeito aditivo, tá bom? Desculpa a minha letrinha, mas eu acho que pelo que eu conheço, assim, acho que a maioria dos biólogos tem uma letrinha meio estranha assim, viu? Vamos lá. Qual é o efeito aditivo? Como que eu faço para descobrir o efeito aditivo? Então, olha só. Vamos entender uma coisinha aqui. Se nós estamos trabalhando com 3 pares de genes, vamos colocar aqui então, ó, a menor expressividade é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, que tem 150 gramas. A maior expressividade, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, tem 300 gramas, tá? Então, olha só, vou colocar aqui do ladinho uma coisa. Se eu tivesse um genótipo assim, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, perdão, Czinho, Czinho, tá bom? Czinho, Czinho. Então, olha só, eu tenho aqui apenas um único gene dominante, não tenho? Então, quanto que eu sei que ele todo minúsculo é 150. Então, quantas gramas a mais de expressividade esse gene dominante vai me dar para eu aumentar o fruto até chegar Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão e ter 300. Muito simples. Você faz a diferença entre a maior expressividade e a menor expressividade. Estiver falando de altura, de IMC, seja o que for. Maior expressividade, diferença da menor expressividade. No nosso exemplo aqui deu 150 gramas. Em seguida,
você vai dividir pelo número de genes que o exercício estiver trabalhando, que no nosso caso aqui é 6. Então, 150 dividido por 6 são 25 gramas que cada gene aditivo vai me dar a mais. Então, quer ver um exemplo? Eu tenho, então, 150 gramas se ele fosse todo minúsculo. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Se eu ganhei um gene a mais, expressivo, aditivo, letra maiúscula, dominante, eu vou ganhar 25 gramas a mais. Então, esse genótipo aqui, por exemplo, teria 175 gramas. Viu que fácil? Muito fácil, né? Olha só o que pergunta depois a letra C. Quais são os fenótipos possíveis? Então, olha só. Letra C, fenótipos. Quais são os fenótipos possíveis? Muito simples. Olha só. A menor expressividade foi de 150 gramas. Então, se eu adicionar um gene aditivo, eu tenho 175. Se eu adicionar mais um, 200. Depois, 225. Depois, 250. Depois, fala bem alto aí na sua casa para o seu pai ouvir e ver que você está estudando. Quanto? Isso mesmo, 275. Mais 25, 300. Por que eu parei no 300? Porque a maior expressividade é 300 e a menor é 150. E nós sabemos que são 7 fenótipos. Então, olha só meus pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fenótipos. Então, esse seria o peso dos frutos, aumentando um gene por vez aqui no meu genótipo, tá? Aí, a última pergunta diz assim: qual é a proporção fenotípica esperada? Nossa, professor, será que eu vou ter que fazer um quadro de Pinet enorme com azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho cruzando entre si? Não. Por quê? Porque a gente está falando de herança quantitativa. Então, para você descobrir a proporção, é bem fácil. É só você fazer o triângulo de Pascal. Como que eu faço esse triângulo de Pascal? Eu começo com o triângulo de 1 e vou somando embaixo e cercando de 1 depois. 1 mais 1, 2. Depois 3, 3, 1, 1. Depois eu tenho 4, 6, 4, 1. Depois eu tenho 5, 10, 10, 5 e cerco de 1. Depois eu tenho 6, 15, 20, 15, 6 e cerco de 1. E aí infinitamente. Só que olha só, na aula anterior eu disse que cada linha desse triângulo significa uma quantidade de fenótipos. Olha só, quantos números eu tenho aqui? Só um. Então, um fenótipo. Aqui eu tenho quantos? 2 fenótipos, 3 fenótipos, 4 fenótipos, 1, 2, 3, 4, 5 fenótipos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fenótipos. E quanto é que tem aqui? Deixa eu separar aqui bem bonitinho, se você precisar tirar um print depois. E aqui eu tenho 7 fenótipos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é exatamente essa linha que eu quero, porque a gente estava trabalhando com 7 fenótipos. Então olha só, tá, professor, eu já descobri então a proporção, que é 1 para 6, para 15, para 20, para 15, para 6, para 1. Mas, professor, e o denominador? Qual é que vai ser? É só você somar todos esses fenótipos aqui, ó, tá? Somando todos eles, 1 mais 6, 7, mais 15, 22, 42, 57, 63, mais um, 64. Então, 1 para 64, 64, 64, 64 e todos aqui, ó. Pronto. Tá aí toda a minha probabilidade.
Tá vendo que eu não precisei fazer o quadro de Pinet? Quando é herança quantitativa, uso o triângulo de Pascal e aí dá tudo certo. Beleza? Bom, é o seguinte, e para finalizar, vocês vão fazer uma tarefa, tá bom? Olha só, o exercício é o seguinte, nós estamos falando aqui de feijão, tá? Onde a plantação tem feijões de 40 centímetros de menor expressividade e feijões de 1,20 m de maior expressividade, tá? O que condiciona a altura dele são 4 genes. Então, a pergunta do problema é: qual a altura, tá? Qual a altura do genótipo Azão, Azão, Bezão, Bezinho, tá? Então, o que você precisa é usar as regras que eu expliquei ali no exercício anterior, fazer a mesma coisa. Só que agora eu preciso saber qual é a altura em centímetros desse indivíduo aqui, tá bom? Assim que você fizer, você vai tirar uma foto, tá? E vai enviar para o prof. Beleza? Ok? Até mais. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau, gente.